A inteligência artificial está a transformar a forma como as empresas trabalham, tomam decisões e criam valor. Mas estarão as organizações realmente preparadas para essa mudança? O estudo The State of AI in the Enterprise, de Untapped Edge, analisa precisamente como as empresas estão a adotar a inteligência artificial, quais os principais desafios e onde residem as maiores mudanças. A edição deste ano traz uma novidade importante. Pela primeira vez, inclui também a perspectiva de 15 empresas portuguesas. Para perceber melhor o que este estudo revela, falamos hoje com Hervé Silva, Lead Partner de AI e Data da Deloitte. Hervé, muito obrigada por estar connosco. Bom dia. As organizações estão a entrar numa nova fase de exploração da inteligência artificial, passando da fase inicial para a integração. Desde 2025, o acesso a ferramentas autorizadas pelas empresas aumentou 50%. E em Portugal, 100% das empresas inquiridas têm pelo menos uma solução em funcionamento diário. O que eu gostava de perceber consigo era o que nos demonstra esta tendência. Então, antes de mais, esse ponto do estudo, basicamente, o que revela é que o acesso a soluções que estão aprovadas por parte das organizações realmente aumentou, e aumentou numa expressão significativa, ou seja, 50% de aumento. Por um lado, obviamente é material, por outro lado, ultrapassamos a fasquia, passa a redundância, dos 50% dos colaboradores com acesso a soluções de AI que estão autorizadas pelas organizações. Ou seja, essa questão de ficar acima dos 50% revela que começa a ser massificado, e isso obviamente tem relevância. O que importa também destacar é que estamos a falar de acesso, sendo que depois, na realidade, se calhar a transformação advém muito mais da adoção, ou seja, eu posso ter o acesso a soluções de AI, mas depois se aceder de forma muito esporádica, na realidade a transformação não é tão efetiva, isso por um lado. Por outro lado, o desafio da adoção propriamente dita, no que à integração nos processos de negócio das organizações diz respeito, ou seja, e aí sim é o grande desafio. Acesso é excelente, é uma premissa, adoção é o desafio, adoção em escala, digamos, é o desafio ainda maior, designadamente em termos de incorporação da mesma nos processos de negócio, nos workflows de decisão das organizações, e sim tem impacto, e tem impacto em particular nos resultados das mesmas. Este ano o estudo incluiu pela primeira vez as respostas de 15 empresas portuguesas. Que diferenças mais relevantes surgem quando comparamos Portugal com a tendência internacional, por exemplo? Assim, as grandes diferenças que identifiquei quando olho para os dados de Portugal versus as principais conclusões globais são basicamente 4. Eu diria que um dos aspectos prende-se realmente com a componente de infraestrutura tecnológica, em que as empresas portuguesas inquiridas, eu vou dizer que no seu entusiasmo, em termos de nível de preparação, foram um bocadinho mais conservadoras do que na generalidade dos inquiridos do estudo, e eu não me choca, ou seja, eu diria que se calhar as empresas portuguesas efetivamente responderam corretamente, ou seja, muito com a consciência daquilo que é o desafio das tais arquiteturas delegadas e do muito trabalho que é necessário fazer no layer de dados, para se ter, digamos, uma AI, digamos, com resultados efetivos e termos confiança no próprio resultado da inteligência artificial. Curiosamente, esta dimensão de infraestrutura tecnológica no estudo é aquela em que teve, digamos, um reposicionamento em baixa mais efetivo nas diferentes dimensões que temos que salvaguardar. Depois, Portugal, as empresas portuguesas estão mais confiantes quanto ao seu nível de preparação na dimensão de Risk and Governance. Não sei se aqui não temos alguma aprendizagem que decorre de no passado recente termos passado por toda a componente do RGPD e a componente de compliance, de governance, termos aqui, digamos, fundações fortes nesse capítulo, estarem ainda muito presentes e estarmos a capitalizar parte disso, mas curiosamente não só realmente estamos mais confiantes nessa dimensão, e também a dimensão no estudo que teve o maior acréscimo face ao ano transato. Na dimensão de investimento, nós, na realidade, as empresas portuguesas que responderam até colocaram a percentagem de pretensão de incremento de investimento acima daquilo que é a média global, mas igualmente elevada, ou seja, no global estamos em 84%, se não estou em erro, e em Portugal em 87%. Quanto aos benefícios que as empresas portuguesas não só definiram como ambição, mas também reconhecem que estão a alcançar a data de hoje, os benefícios não só são mais ou menos os mesmos, e a própria prioridade ou ordenação também está muito em linha, não vejo aí grande divergência. Acho que aqui o aspecto que importa destacar ou vincar
é algo que não está até no estudo. É o facto de o tecido empresarial português é muito composto por pequenas, médias e microempresas, e que se calhar, digamos, estas 15 empresas que foram inquiridas têm um nível de maturidade drasticamente superior àquilo que é a média de mercado. E é com a palavra transformação em mente que prevê o futuro da inteligência artificial nas organizações? O que é que se pode esperar dos próximos tempos? Sim. Um pouco na mesma linha de estrutura de Deloitte, que lidera o estudo do State of AI, há uns meses atrás, o AI Institute, digamos, partilhou um conjunto de conclusões que têm a ver com essa antevisão, ou seja, era um pouco projetar aquilo que é a evolução do AI e da maturidade do AI até 2030, e obviamente futurologia é sempre difícil de fazer, mas destacava designadamente a questão do tal ponto de inflexão na maturidade do AI, que eu, digamos, parece-me realista face àquilo que assistimos na realidade no mercado, e não unicamente na dimensão de tecnologia ou naquilo que é a evolução tecnológica, mas em termos de mercado, ou seja, em termos de adoção, de transformação e de como as organizações estão inclusive a investir e a dar os passos certos para conseguir lá chegar. E nesse apontamento do AI Institute, a referência é 2028-2030, ou seja, em 2028-2030 é o momento em que se considera que realmente esta trajetória de aceleração que estamos a viver vai atingir um nível de maturidade, entenda-se de termos incorporação de AI e de agentes autónomos, designadamente no core das organizações, as organizações reconhecerem que faz sentido tirarem partido de uma workforce agentificada, entenda-se, termos aqui um paralelismo entre aquilo que são as estruturas organizacionais que se calhar conhecemos hoje, mas também com um complemento, não é uma substituição, é um complemento por via dos agentes, e realmente isso acontecer em escala, ou seja, essa transformação, essa adoção, essa workforce agentificada acontecer em escala, e essa incorporação no core business das empresas também acontecer com relevo. Por isso, eu diria que o que se antevê é 2028-2030, não é assim tão longe, por isso temos que fazer a jornada, acho que é o que está a acontecer, e realmente o horizonte temporal parece-me realista para a transformação acontecer com relevo até essa mesma data. Hervé Silva, muito obrigada por ter estado connosco e por partilhar estas reflexões sobre o estudo e sobre o futuro da inteligência artificial nas organizações. A questão já não é se a inteligência artificial vai transformar as organizações, mas como conseguir transformá-la em vantagem real. Estarão as empresas preparadas para dar esse passo?